Você vem para cá, ó, aqui, ó, diogmos, vamos lá? Diogmos. Aqui é perseguir como se estivesse atrás de uma caça. Esse é o sentido da perseguir, ou seja, quem monta uma perseguição, fala isso amanhã na escola dominical, quem monta uma perseguição não é uma... Fala aí, senão não vai ouvir direitinho. É um predador atrás da caça. E esse predador que sai atrás da caça, ele projeta tudo, Sim. ele pega a bala, Sim. ele organiza tudo, Sim. ele espera o momento, Sim. ele tem controle emocional, Sim. ele tem controle emocional, ele tem controle Sim. mental, Sim. porque tudo que ele vai fazer para matar, ele está É calculado. pronto. Então, perseguição contra a igreja não é aleatório. Esses homens que estão em universidade, esses homens que estão em centros de estudos contra a igreja, eles já vêm tudo como? Bem planejado, bem argumentado. Então, olha quem é que vai encabeçar. Sabe quem é que vai encabeçar? Quem é que vai encabeçar a perseguição? Saulo. Só que há uma coisa, aquilo que ele pensava que era para o mal, eita glória, todas as cooperam para o bem dos que amam a Deus. Olha aqui, ele pensou que seria um mal, mas aí ele foi mexer numa caixa de maribonde, porque ele triscou em um, depois que Estevão foi morto, aí o que aconteceu? Sabe por quê? Eu li um teórico que diz que quando Paulo viu Estevão, ele cheio da glória, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, ele disse assim: se os outros forem como esse aí, nós estamos perdidos. Vamos matar logo ele, porque o negócio vai parar. Aí mataram o Estevão. Quando mataram, aí eles começaram, e os crentes fizeram o quê? Se espalhando, fugindo, eram como caças, perseguidos, mas a Bíblia diz que aonde eles chegavam, oh aleluia, eles falavam do nome de Jesus. Nem perseguição, nem morte, nem desafio, nem peste, nem imperadores, nem judaísmo conseguiu deter a marcha daí, porque Jesus disse em Mateus 16, 18, as portas do não prevalecerão contra quem? Contra a minha igreja. Então, a igreja, no meio dessa perseguição, ela se tornou, foi uma bênção. Agora alguém pergunta: pastor, e por que os líderes não foram perseguidos? Deus, irmão, é sábio, Deus é inteligente, a sua sabedoria ninguém consegue vencer. Ele tinha que ter lá em Jerusalém os homens colunas que estivessem mantendo o controle, arquitetando bem direitinho os planos divinos. Verdade. Os irmãozinhos se espalhando, aí saíram os apóstolos para ver como é que estava o evangelho. A Bíblia diz que o evangelho chegou em Samaria, que tinha uma mistura tremenda, que os judeus não aceitavam. Ali a barreira racial foi quebrada e o nome de Jesus foi o quê? Pronto. Por isso que a liderança ficou lá. A gente tem que entender isso. Foram lá. Agora tem uma coisa, por que Paulo ele teve esse ódio contra? Por que ele quis perseguir? Olha para cá, às vezes você não entende, mas Satanás provoca o coração de um homem. Satanás muda alguém para que ele entenda isso. Vamos ver aí rapidinho, Gálatas 1:13, depois do 23, 1 Coríntios 15:9, rapidinho. Vamos lá. Gálatas 1:13. Isso. Depois do 23. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Olha aí. 23. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Vamos lá, 1 Coríntios 15:9, depois Filipenses 3:6, rapidinho. 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso. Filipenses quanto? 3:6. 3:6. Isso. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Porque Paulo entendeu que Jesus era uma farsa. Jesus era uma montagem dos apóstolos, dos discípulos. Porque para ele, quem morresse no madeiro era o quê? E como era que eles iam adorar um maldito, um criminoso? Então Jesus era uma farsa. Paulo só foi crer em Jesus porque o próprio Jesus
se revelou a ele, está lá em Atos 9. Veja que eu quero dizer para vocês que salvação, gente, olha para cá, Caio, salvação não é laboratório, salvação não é lógica humana, há uma lógica no propósito bíblico. Gálatas 11, no primeiro 11, rapidinho, vem lá, Gálatas, como é que diz? Primeiro 11, como é que diz aí? Primeiro 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim... Para aí, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Eu não aprendi de rabino, eu não aprendi de judeu, eu não aprendi de homem. Vai. Não o recebi, nem aprendi de homem algum. Eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Vai. Foi pela revelação de Jesus Cristo. Não adianta você tentar num culto forçar alguém a receber evangelho. Não é assim? Olhe para mim aqui, eu prego o evangelho. Quando eu termino de pregar, eu digo: alguém nesta noite que ouviu a palavra quer vir à frente para que eu ore? Porque eu não posso forçar você a ser, porque evangelho é revelação. A gente prega a palavra e quem revela quem é o Cristo que salva, quem é? É o Espírito Santo, está lá em João, ele é quem convence, 16, 8, 9, ele é quem convence do pecado, da justiça. Paulo diz: eu não aprendi evangelho. Hoje tem um bocado de gente que está tentando aprender evangelho. Tu pode fazer o curso de teologia, tem gente que faz um curso todinho de teologia e quando termina ele não sabe quem é? Quem é Jesus. Sequinho. Então aí você vê, e Paulo está dizendo: eu não recebi, eu não aprendi. Eita, irmão. Quando você vê Bart Ehrman, que nega o Novo Testamento, outros teólogos negando Jesus hoje, é porque eles perderam, eles só aprenderam evangelho na faculdade, mas eles não aprenderam evangelho na vida de... Bota para cá, Caio, bota para cá. É impossível, olha para cá, teólogos, é impossível. Um dia que Cristo te encontrou, se revelou para ti, salvou a tua vida, te tirou da desgraça, deu uma alegria que a tua alma nunca teve ela, te revelou a glória do céu, nunca mais você volta ao pecado. Não há como você negar, não há como você, não depende de textos originais, não depende de cálculo. Quando Cristo entra em você, que Ele te tira do pecado e fala contigo, nunca mais você abandona Ele. Eita glória. É por isso que Paulo disse: ele me apare experiência pessoal. Não é assim? Quando você vê um teólogo, eu agora falei segunda-feira isso, né? Eu falei segunda-feira isso aqui, que a ciência, ela vai pegando os paradigmas nas tabelas, e aquilo que vai sendo errado na ciência médica ou na física, aí ele diz: olha, tem um errozinho bem aqui, que é o paradigma, é chamado de anomalia. Então eles vão avaliar aquilo ali para ver o erro, até encontrar uma nova descoberta. Aí na teologia, quando você vê um teólogo: eu descobri algo novo, é mentira dele, porque a Bíblia já está aí há muito tempo. Pode surgir um vocábulo novo no grego que você aprendeu, pode surgir alguma coisinha. Agora a Bíblia, ela é inalterável, é a palavra de Deus. Pronto, pastor? Acabou. O que é a igreja perseguida? Já está lá. Igreja perseguida é aquela igreja que, por causa da sua fé, da sua crença em Jesus Cristo, ela vive opressão, planos arquitetados por pessoas inteligentes, radicais, que podem envolver questões políticas, podem envolver questões étnicas, não é isso, pastor? Podem envolver tudo isso. Mas, por exemplo, quem vai para a janela 10x40, que tem um dos países mais resistentes do mundo, a perseguição contra a igreja lá é porque eles são de outras religiões. Por exemplo, quem é muçulmano, o Alcorão diz que não pode existir outra fé no mundo senão a fé em Alá. Aí o que é que eles mandam fazer? Mata, persegue. Quem se converte ao cristianismo lá vai ser o quê? Morto. Então a igreja perseguida, ela é perseguida não é aleatoriamente, ela é perseguida por causa da sua fé, ok? Nós temos aqui os países que são os mais perseguidores. Tem vários aqui, mas eu não coloquei aí para o pastor Luiz colocar no quadro, porque é muito grande. Aí nós temos aí um monte de países. Olha aí, nós temos a Coreia do Norte, nós temos o Afeganistão, nós temos
a Somália, nós temos a Líbia, nós temos tantos países aí que perseguem os cristãos, por causa da sua fé, por causa de Cristo Jesus, ok? Agora, como é que a igreja deve ajudar, aqui está, os perseguidos? Eu coloquei aqui, a nossa ajuda aos perseguidos, lá vai, primeiro pela a oração. Quando a igreja ora, ela ora pelo bem dos missionários, ela ora pela família dos missionários, ela ora para Deus dar coragem aos missionários, ela ora para Deus não deixar a visão dos missionários morrerem, né? Assim, a visão da obra morrer. A igreja ora para que também haja conscientizar. Hoje nós temos a mídia, nós podemos ajudar. Advogados crentes podem ajudar, falando dos direitos humanos, levantando outros países para falar da liberdade de crença, do respeito que cada um deve ter pela sua crença, pela fé do outro. Conscientizar, depois pode ser também fornecimento de ajuda humanitária. Um missionário que está no campo, a família, que é perseguido, é um ser humano, tem estrutura moral, tem estrutura física, tem estrutura emocional, e ele pode entrar num abalo. Por isso que a igreja deve orar e ajudar esse missionário, ok? Nós colocamos aqui, o que é essa perseguição? É um sistema severo de opressão, que pode ser mental e também violento, ou ostracismo social. Segundo, o primeiro mártir da Bíblia, quem foi no Novo Testamento? Estevão. Nós temos perseguidores, que são indivíduos, homens cruéis, dominados pelo diabo, mente diabólica, que perseguem os servos de Deus. Nós fomos advertidos por Cristo que nós seremos o quê? Perseguidos. No Novo Testamento e na história, os cristãos foram perseguidos por quem? Judeus e quem mais? E romanos. A igreja ela foi dispersa e nós temos a perseguição histórica que envolve os discípulos, os apóstolos, as igrejas, e aqui nós temos os gnósticos que negavam a Cristo, e nós temos os imperadores. Eu vou marcar um outro dia para mim falar sobre isso, porque quando você pega de 100 até 313, não é isso? Você tem uma perseguição ferrenha, e aí você vai começar com Nero, que quando Roma pega fogo, ele mesmo tentando reconstruí-la, botou fogo, e depois ele culpou quem? Os cristãos. E foi durante o império desse homem cruel que morreram dois grandes homens de Deus. Quem? Paulo e o apóstolo Pedro. Então veja bem, eu coloquei aqui que as causas que os crentes eram perseguidos eram diversas. Primeiro, os crentes não eram iguais aos pagãos. Primeiro, ódio. Por que eles não comem com a gente? Por que eles não se sentam com a gente? Por que eles se vestem diferente? Por que eles andam diferente? Os cristãos eram diferentes. Eram diferentes dos mundanos, ok? Segundo, eles não adoravam os ídolos. Ou seja, por que eles não adoram os nossos ídolos? Por que eles não têm as nossas crenças? Irmão, o povo já não gosta da gente. Eu estou falando das causas das perseguições. Por que eles não se vestem como a gente? Por que eles não bebem vinho como a gente? Por que eles não vêm para a festa de Dionísio? Por que eles não se entregam também à prostituição? Por que eles só querem casar agora com a mulher? Por que o homem tem que ser sincero? Por que eles não podem viver assim? Aí eles se zangavam. Por que eles só vivem reunidos, chorando e adorando? Então eles não gostavam disso. Aí eles diziam também, e por que eles não fazem honra ao imperador? Por que eles não adoram, não se ajoelham perante quem? Olha porque, vê bem aí rapidinho, pastor, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, rapidinho. 2 Tessalonicenses, vai lá, 2, 3, 4, capítulo 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Pronto, sabe por que eles tinham raiva da igreja? Porque depois, antes vocês sabem que o judaísmo era ligado com quem? Com a igreja. Então todos conviviam juntos. Depois que o judaísmo se torna legal, eles não querem mais a presença da igreja. Sabe qual é outra coisa que vai ocasionar a tribulação e a perseguição? Porque a igreja tratava todo mundo igual. Então eles disseram, não, que negócio é esse? Até o imperador, até o governador, quando entrar aqui dentro, é igual como um pobrezinho. Eles não aceitavam isso.
Todos eram iguais. E aí vocês podem analisar o seguinte, o interesse econômico. Quando você vai para Atos 19, você vê que um grupo de pessoas se levantam contra quem? Contra Paulo. Aí olha para cá, e eu já preguei isso aqui. Eles disseram, esse Paulo vai tirar o nosso emprego. Ele não é assim? Esse Paulo com o negócio de converter, daqui um dia não tem quem adore a Diana, daqui um dia não tem quem faça mais a fitinha pro braço, daqui um dia não tem mais a festa da nossa padroeira, daqui um dia ninguém mais vende a cerveja, daqui um dia ninguém mais vende a droga, daqui um dia ninguém mais aluga som, daqui um dia não tem mais as noitadas. Eles vão acabar conosco com esse negócio de ser crente. É por isso que eles nos perseguem. Rapaz, é negócio lindo da Bíblia, não é assim? Aí desencadeou uma perseguição. Eu vou só mostrar aqui. De Trajano a Antônio Pio, 98 a 161. Quem morreu? Morreu Simeão, morreu Inácio. De Marco Aurélio, 161 a 180. Quem morreu? Policarpo e Justino Mártir. Sétimo Severo, 193 a 211. Quem morreu? Leônidas, Perpétua e Felicidade. Décio, 249 a 251. Valeriano, aí você tem, e por último você tem Diocleciano. Aí a igreja vai ter uma paz a partir de 314, com quem? Com Constantino. Que Deus te abençoe. E vamos orar pela igreja. Nós observamos aqui que a igreja, ela nasceu no meio de perseguir, e na atualidade tem perseguição. Então pronto, medite nisso, que Deus nos abençoe, amém. Nós vamos orar com o pastor Adalberto, pastor Luiz, dando as bênçãos apostólicas. Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos, meu Deus, por este ensinamento. Senhor, que cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando por meio desta live possam ser grandemente edificados e abençoados. Senhor meu Deus, assim nós te rogamos que a tua graça e a tua bênção possa estar sobre cada um. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.